Dispensacionalismo vem da junção, a palavra dispensação vem do grego oikonomá. Oiko significa casa e nomos, lei. Então, significa a maneira de se gerenciar uma casa. É como se Deus estivesse gerenciando a humanidade. Para isso, ele criou dispensações. E cada dispensação é uma maneira de Deus tratar com os homens em todo o plano divino. Em cada fase da história, Deus ele foi dispensando uma forma diferente de tratar o homem. Então, a gente vê 7 dispensações no total. A primeira é inocência, a segunda é consciência. Não dá tempo de explicar todas, porque o assunto não é esse, né? Sim. Então, a primeira é inocência, a segunda é consciência, a terceira dispensação é governo humano, a quarta é promessa, a quinta é lei, a sexta dispensação é a dispensação da igreja, é essa que nós estamos hoje. Sim. Depois da dispensação da igreja, teremos um intervalo de tempo, que a gente sabe que vai durar 7 anos, chamado tribulação. E depois da tribulação teremos então a 7ª e última dispensação, que é a dispensação do milênio. O dispensacionalismo, ele repousa sobre a ideia de que Deus tem um plano para os judeus. A principal base da doutrina dispensacionalista, ela crê que Deus tem um plano para a nação de Israel e que não é o mesmo plano para com a igreja. Nós entendemos perfeitamente que Deus trata na Bíblia com 3 povos de forma distinta: judeus, gentios e igreja. Essa chave quem nos dá é o apóstolo Paulo, e eu não pretendo de maneira nenhuma discutir com ele. Ele disse em 1 Coríntios 10, 32, não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gentios, e nem a igreja de Deus. Ele também vai repetir essa mesma chave em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 22 até o 24, ele diz: enquanto os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, nós, que é a igreja, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Observe então que ele faz a mesma separação. Então existe um plano para ser desenrolado com a igreja, existe um plano que é para ser desenrolado com os gentios e com os judeus. Perfeito. Os planos, eles são separados. Se eu tiro o plano de Deus para com os judeus e digo que os judeus, a igreja hoje, cumpre o papel profético de Israel no mundo, eu estou calando centenas de profecias. Eu não pretendo calar aqueles homens de maneira nenhuma, que escreveram as passagens do Antigo Testamento, mostrando claramente que Deus tem um plano para com os judeus separadamente. O próprio Paulo, para não dizer que é só coisa do Antigo Testamento, ele fala que Deus tem um plano para os judeus, em Romanos capítulo 11, quando ele diz que os ramos naturais que foram cortados, que são os judeus porque não creram, Sim. serão enxertados novamente na oliveira verdadeira, Sim. porque Deus tem o poder para enxertar. E ele termina dizendo assim, de Sião virá o libertador, e ele apartará de Jacó, ou seja, Israel, as impiedades, e todo Israel será salvo. Observe que não tem como eu tirar a parcela de Israel do plano divino. Por isso a igreja sai, para que Deus possa tratar com os judeus. A igreja nunca coexistiu com os judeus no mesmo plano profético. Enquanto existia o plano para Israel, o reino foi oferecido a eles, a igreja não existia. Quando eles disseram não, nós não queremos saber de você, Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Pronto, então o plano para eles foi adiado, mas não terminado. Então, automaticamente, a igreja entrou no plano profético. Mas, após o arrebatamento, a igreja sai e Deus volta, então, a tratar com os judeus. Isso pode ser visto no livro do Apocalipse. Eu acho que é aquele que mais nos mostra as coisas como elas são. E a gente vai falar disso ainda hoje, né? Sim. Então, nós estamos falando, então, que o dispensacionalismo repousa sobre o sionismo, que é um plano divino para com os judeus, à parte do plano com a igreja. Então, a doutrina dispensacionalista, segundo você disse, né, que esse historiador famoso disse que não existia até 1830, não tem nenhum relato de 2000 anos de história da igreja, dessa doutrina. Eu acho que ele cometeu 3 erros aí. O primeiro erro foi não procurar direito. Porque você pode procurar alguma coisa não querendo encontrar. Porque não é possível. Se eu encontrei, qualquer um pode encontrar.
Existe um livro chamado Dispensacionalismo Antes de Darby. O amigo aí depois vai colocar aí na tela, né? Dispensacionalismo Antes de Darby, de William Watson. Ele mostra ali, são mais de 400 páginas de evidências, o dispensacionalismo antes de Darby, antes de 1830. Quem é Darby? John Nelson Darby. Ele foi o difusor da doutrina dispensacionalista e colocou como ela é hoje, né? Eu vejo que é realmente uma verdadeira bênção, como você pode ver o plano de Deus completo através da visão que esse homem elaborou para nós. Ele deixou tudo bem detalhado para que qualquer crente possa compreender. Amém. Então, a partir de 1830, ele começou a difundir isso, e a Bíblia de Scofield, em 1909, colocou nos estudos da própria Bíblia, que vinha a Bíblia de estudo, essa doutrina, e ela começou a ser mais difundida, então. Eu não tenho que me perguntar quando uma doutrina começou a ser pregada ou ensinada. Eu tenho que me perguntar se essa doutrina tem respaldo bíblico. Exato. Agora, na ausência de capacidade de se refutar, se tenta invalidar a doutrina. É covardia fazer isso. É uma covardia muito grande. Você não deve, por exemplo, a profecia. Foi fulano de tal que disse tal profecia. Você não deve julgar quem disse, e sim o que foi dito. A Bíblia manda julgar as profecias, não manda julgar quem disse. Exato. Até porque Deus pode usar qualquer um. Não é? Deus pode usar qualquer pessoa. E as respostas estão nas Escrituras. Nas Escrituras. Então,